Olá, maravilha! Estamos começando, iniciando a partir de agora mais um programa Esporte Geral com o seu amigo Ismael Filho e aqui ao meu lado Carlitos Júnior para a gente discutir, para a gente falar, abordar, para divulgar, para fomentar, para poder falar à vontade sobre esporte, Carlitos Júnior. Tudo bem, Ismael Filho? Tudo bem, amigo ligado no programa Esporte Geral? Hoje a gente tem muito para falar sobre o futebol maranhense na Série D do campeonato que acabou para o Maranhão Atlético Clube, Campeonato Brasileiro. Temos o jogo do Sampaio Correia contra a equipe do 13 da Paraíba, venceu por 4-2 o Sampaio, está na segunda colocação do Grupo A da Série C. E tem tudo sobre o jogo do Moto Clube esta noite contra a equipe do Araiós. O Moto Clube, se vencer, já pode garantir classificação, já garante classificação para a Série A do Campeonato Maranhense ano que vem. E além de tudo isso que o Carlito falou, nós temos também Campeonato Brasileiro como destaque aqui no programa. Isso já lá para o segundo bloco, tá? A gente vai falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada do último final de semana e falar aí de uma série de outros assuntos. Tudo isso você confere aqui no seu Esporte Geral, que tem um oferecimento especial de Mossoró Móveis Empresariais. A Mossoró Móveis Empresariais, para quem não sabe, para quem não conhece, para quem ainda não ouviu falar, para quem ainda não viu, fica ali no retorno do Tirirical, no encontro das avenidas Franceses e Guajajaras. A Mossoró Móveis Empresariais, que fica ali próximo à BR-135. Então, se você está a fim de comprar móveis novos para a sua empresa, procure agora mesmo a Mossoró Móveis Empresariais do meu amigo Paulo Mossoró, ali no Tirirical. Tá bom, então? Gente, nós vamos agora de intervalo e logo em seguida eu venho falando sobre esportes. Fiquei de volta aqui com o seu Esporte Geral, eu estou aqui com o Carlito Júnior. Carlito, primeiramente a gente vai começar o programa mandando os alôs especiais, tem muita gente ligada aí, antenada com a gente, você tem uma lista já aí, né? É isso, Ismael. Sábado eu estive ali pelo bairro da Madre Deus e fui abordado por umas pessoas aí que acompanham o programa Esporte Geral todos os dias. Eu queria mandar um grande abraço aí ao Murilo, ao Ricardo, ao Bruno César, ao Bruno, que é advogado, Duda, corretor da Alporte, Leandro, que é o cantor do grupo Tô Demais, e o Edivaldo, do Edifício Lotus. Então quero mandar um grande abraço aí para todas essas pessoas que me abordaram e disseram que o programa Esporte Geral está muito bom e que o Carlito Júnior é mais bonito que o Ismael Filho pessoalmente. É um equívoco, né? A gente até entende, porque hoje muitas pessoas estão acometidas de problema de visão. E o problema é que é só homem, né, dizendo isso. Então... Pode ficar à vontade com esse elogio aí. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também ao meu amigo Nelson Neto, parceiro das antigas aí da comunicação, do rádio, da imprensa. Nelson Neto, que está agora com uma web rádio bombando, tá bom? O endereço está bem aqui embaixo da web rádio do meu amigo Nelson Neto. Quem quiser pode acessar aí, tá certo? Vai ficar durante um tempo aí para que você copie, para que dê tempo de você copiar, e garanto a você que você vai ter aí uma programação de qualidade, tá bom? De qualidade mesmo, interatividade total com a web rádio do meu amigo Nelson Neto, tá bom? Nelson, tudo de bom para você. Carlito Júnior, tem aqui a nossa pauta, a nossa escalada aqui, começa com o MAC, né? O MAC que enfrentou o Gurupi, 5-0 para a equipe do MAC, 5-0 para a equipe do MAC, e foi aí uma goleada para fechar com chave de ouro ou chave de bronze a participação do Maranhão Atlético Clube. Olha, Ismael, com chave de ouro pelo encerramento, com goleada, né? 5-0, afinal de contas 5-0, não é todo dia que se faz esse placar. Agora, uma pena que o Maranhão Atlético Clube tenha acordado para a Série D do Campeonato Brasileiro já quando não tinha mais chance para se classificar, né? Jogou fora uma grande oportunidade, né? Pois é, e a gente vê esse time do Maranhão Atlético Clube, é um time bom, né? É um time de bons jogadores, que com certeza se tivessem... eu até vou jogar como o Vinícius Saldanha destacou, né? Vou falar isso que ele disse. Ele falou que o Maranhão teve o peso da responsabilidade de jogar por uma classificação e acabou ficando nervoso por conta disso. Tudo bem, vamos engolir essa desculpa. Eu sei que realmente é complicado, muitos meninos novos nesse time do Maranhão, agora muita gente talentosa, muito menino que vai ainda render bons frutos com a camisa do Maranhão Atlético Clube. O destaque desse jogo foi o Iltinho, que marcou 3 gols nessa goleada de 5-0, e o time que joga com a camisa 11, jogando muito pelo lado esquerdo. Alguns momentos da partida ele trocava de posição com o Ideilson, ia para o lado direito, mas jogava mais pelo lado esquerdo. É um grande jogador, chegou a marcar 3 gols, marcou o primeiro de falta,
sabe chutar muito bem, colocar muito bem a bola. Então o Maranhão conseguiu uma grande vitória, pena que não valeu a classificação. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série D, o grupo do Maranhão, não o grupo do Maranhão. Campeonato Brasileiro, tá. Campeonato Brasileiro da Série D, ficou a seguinte: o Gurupi classificado com 15 pontos, também classificado o Salgueiro com 15 pontos. Aí nós temos aí o Parnaíba com 11, Maranhão com 9, Ipiranga com 5. As oitavas de final dessa Série D começa no próximo final de semana, com o Salgueiro enfrentando o Nacional do Amazonas, o Plácido de Castro enfrentando o Gurupi, o Sergipe enfrentando o Tiradentes, Central contra o Botafogo da Paraíba, Resende contra o Misto, Aparecidense contra o Tupi, Londrina contra o Juventude, esse mesmo Juventude já foi campeão brasileiro na Copa do Brasil, e o Santo André contra o Metropolitano de Santa Catarina. Juventude, para quem não sabe, é lá do Rio Grande do Sul, tchê. Exatamente. Beleza. Pois é, então tá aí, o MAC enfrentando o time do Gurupi, 5-0, é bem verdade que o time do Gurupi estava praticamente com o seu time todo reserva, mas o MAC não tem nada a ver com isso, o Gurupi colocou assim porque quis, né? Então não tem o que argumentar. Poderia ter colocado o time titular? Poderia, não colocou, problema. Então tá aí, MAC 5-0 no Gurupi. Agora, Carlito, nós vamos mudar para Sampaio Correia. Sampaio Correia. Nós temos sonoras aí do jogo do MAC. Tem as sonoras do jogo do MAC, perfeito. Bem feito lembrar aqui. Primeiro teve o Vinícius Saldanha, né, que conversou com a nossa equipe. Vamos ver e ouvir o que disse o Vinícius Saldanha após a partida. O melhor resultado do Maranhão, né? A partida também, eu acho que depois de 2-0 a equipe ganhou muita confiança, trabalhou bem a bola, lateralizou, foi para dentro do Gurupi e saiu com esse resultado que é expressivo. Agora, infelizmente, a gente não buscava mais a classificação, talvez isso, sem esse peso, a equipe conseguiu soltar dentro de uma competição nacional. E alicerça muitos jogadores aqui do nosso grupo, jovens jogadores, que a nível estadual conseguiram uma conquista muito importante, que haviam tentando há 3, 4 anos, e mostram que estão no caminho certo. A gente não sabe nunca qual é o tempo é sempre de Deus, mas mostra que está no caminho certo, que tem qualidade técnica, que tem uma boa disposição tática dentro do campo e que é um grupo forte para futuras competições a nível nacional. E a gente fica satisfeito. Infelizmente, como produtividade, como classificação, talvez um pouco tarde. Após o Vinícius, também conversamos com o Jade, o goleiro aí do Maranhão Atlético Clube, que simplesmente fechou o gol. Primeiramente, a Deus por nos oportunizar aí essa condição de estar com saúde, trabalhando dia a dia, e junto aí com o Júnior Ferreira, que vem nos treinando no dia a dia aí, treinando forte, e quando essa oportunidade surgisse, como surgiu, graças a Deus eu pude fazer um trabalho bem feito e ajudar a minha equipe. Nossa equipe também conversou com o Iltinho, Carlito Júnior, Iltinho, que deu o seu parecer aí sobre a partida. Vamos conferir? Vamos lá. Veja só. Isso aí não é só minha cara, é o grupo todo. É muita luta, muita garra. E é isso aí. Agora é ver aí. E a cidade de São Luís? A gente ainda não sabe ainda de nada ainda não. Mas vamos ver aí. Tá ok. Ok, portanto foram aí as nossas sonoras, as entrevistas cedidas de forma exclusiva ao programa Esporte Geral. Parabéns ao MAC. Vamos lá, gente, agora tem Sampaio Correia que recebeu o 13 aqui em São Luís, mais uma vitória do Sampaio, Carlito. É verdade, Sampaio Correia vive um grande momento, tal como vem a lista, saiu a lista da CBF, ranqueando as maiores torcidas do Brasil que estão indo para os estádios, os maiores públicos do Brasil, e Sampaio Correia aparece na 7ª colocação, à frente aí do São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Náutico, Paysandu e outras grandes forças do futebol brasileiro. Sampaio Correia jogou uma partida contra o 13 da Paraíba, uma partida que no primeiro tempo o Sampaio muito nervoso em campo, querendo resolver já a qualquer momento, e não jogou bem. O Pimentinha não jogou bem no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo chegou até a dar uma melhorada, mas não jogou bem no jogo todo. Mas, de qualquer forma, o Sampaio Correia, apesar de alguns desfalques, não jogaram o Robson Simplício ali do Maracanã, a dupla de zagas do Sampaio Correia também não jogou, o Robinho, o Mimica e o Paulo Sérgio, entraram no lugar deles o Robinho e o Joildo, e o Sampaio Correia não fez uma grande partida, mas fez o necessário para fazer 4-2 na equipe do
do 13 da Paraíba. Você está vendo as imagens do jogo, Sampaio Corrêa entrou com a seguinte escalação: Rodrigo Ramos no gol, na lateral direita, no lugar do Denilson, veio o Totti, aí tivemos o Robinho e o Joildo, e na lateral esquerda o Deca. A dupla de volantes foi formada por Jonas e o Douglas Silva, o Jonas no lugar do Simplício e o Douglas Silva no lugar do Arlindo Maracanã, Eloy, Cleitinho, Pimentinha, Thiago Cavalcante. Essa foi a equipe do técnico Flávio Araújo, que agora ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, com 23 pontos, empatado aí com a equipe do Fortaleza, né, que apenas empatou ontem contra o Águia de Marabá. Águia, que vai ser o próximo adversário de Sampaio Corrêa aqui no estádio Castelão, e o Fortaleza, que está na frente do Sampaio, joga contra o CRB, ou seja, fora de casa. Ou seja, o Sampaio Corrêa tem tudo para reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. É isso aí, o Sampaio Corrêa fazendo o dever de casa, num campeonato como o Campeonato Brasileiro, é meio caminho andado para se alcançar o sucesso absoluto na competição, né? Sampaio que visa aí o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, vai andando, digamos assim, a bons passos, rumo a essa classificação, e tomara já que seja rumo ao título da Série C do Campeonato Brasileiro, que seria um feito realmente fantástico, Carlito. Com certeza. E agora, Ismael, os gols do Sampaio Corrêa foram marcados pelo Robinho, que marcou o primeiro gol, e os outros 3 gols marcados pelo Thiago Cavalcante, 2 deles de pênalti. O juiz da partida, um cara que quis meter a mão no Sampaio, mas o talento dos jogadores sobressaiu e fez o resultado da partida. Agora eu queria dizer uma coisa aqui, Ismael. Um ato desnecessário do Robinho, né, que marcou o primeiro gol do Sampaio Corrêa. Você não vai ver isso nas imagens, que a gente vai ter que cortar isso. Não tem como mostrar. Porque é um absurdo o que ele fez ontem. Ele marcou o primeiro gol e, para espantar o urucubaga, como dizem os jogadores, ele simplesmente abaixou o calção e ficou nu, né, na frente de todo mundo, na frente do público. Um ato desnecessário, na minha opinião, desrespeitoso com a torcida do Sampaio Corrêa, que lá tinham mulheres, lá tinham crianças, e ali aquele foi um ato desnecessário do jogador Robinho. Eu acho que ele deve ser chamado a atenção pela diretoria do Sampaio Corrêa, e a sorte dele foi que o juiz não viu, porque se tivesse visto, teria o expulsado de campo. Pode ser até processado contra atentado ao pudor, né? Muito cuidado, viu, meu amigo? Acho que a gente entrou a parte no primeiro, nós fizemos um belo primeiro tempo, mas o segundo conseguimos fazer aquela jogada. Isso aí que essa vitória que é importante. Agora, Pimentinha, você está sendo bem caçado em campo, né? Em relação à arbitragem, como é que você viu a arbitragem de hoje? Prejudicou o Sampaio Corrêa de certa forma? Acho que um pouco, eles sempre prejudicam, eles dão muita falta contra a gente e a favor. Eles acham que está simulando, se jogando, os zagueiros todo tempo ficam ameaçando, bater e bate mesmo sem bola. Então a gente tem que pedir mais visibilidade da arbitragem em relação aos atacantes. E o que foi que o Flávio Araújo conversou com vocês no vestiário em relação a essa mudança que teve, a mudança de postura que Sampaio Corrêa teve no segundo tempo? Acho que ele pediu que a gente tomasse atitude. No jogo ele está jogando em casa, não podia entrar apático assim. Entrar uma parte de 10 minutos no jogo contra o Atlético, tomamos um gol. Isso não pode acontecer dentro de casa também. Então ele pediu atitude, vontade, e a gente conseguiu um tempo determinado, sempre passar pela vitória. E o grande nome da noite, diríamos assim, Thiago Cavalcante, também conversou com a nossa equipe. Vocês podem dizer melhor que eu, porque a gente dentro do jogo não tem a noção exata do lance. Não sei se estava impedido o gol, aqui na jogada minha do Pimentinho, eu saí na cara do gol, ele poderia ter dado a vantagem, que eu poderia ter feito o gol, mas infelizmente ele optou por dar a falta. Eu não vou entrar nesse mérito de arbitragem, eu deixo isso para a diretoria, mas a gente fez o que era para fazer, para a gente buscar os 3 pontos. Tá, e o Thiago Cavalcante, que infelizmente não teve aí os seus 3, com seus 3 gols, não teve a música lá do programa da Rede Globo, fantástico, não deu, né? A galera estava queixosa hoje pela manhã no Facebook, metendo o sarrafo aí no Sistema Mirante, tá bom? Mas é assim mesmo, mas o Thiago pôde falar aqui no programa Esporte Geral, tá bom? Carlito, nós vamos agora, rapidinho, chamar Israel Cardoso, lá do CMK, para falar aí sobre o curso de operador de caixa, que é uma excelente oportunidade para você, meu amigo e minha amiga. Confira. E queria mandar um grande abraço também, você vai ver agora a imagem desse torcedor que estava no estádio Nilzinho Santos ontem para acompanhar o jogo do Maranhão Atlético Clube, estava com a camisa do Maranhão e a bandeira do Sampaio Corrêa. Esse cara realmente merece todo o aplauso, esse é o verdadeiro torcedor do futebol maranhense. Tá certo, dados parabéns, valeu Carlito, valeu Ismael, tudo de bom.
Está encerrando o programa.